Primeiro texto bíblico, Provérbios capítulo 15, verso 13. A palavra de Deus nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, verso 15. O coração contente tem um banquete contínuo. 2 versos bíblicos que falam do coração. Agora mais 2 versos bíblicos que falam sobre a mente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, meus amados, não existe pessoas bem-sucedidas com mente e corações doentes ou desequilibrados. O equilíbrio e a saúde da sua mente e do seu coração, e ambos trabalhando em harmonia, não só serão responsáveis para que você seja bem-sucedido, como também o ajudará a ajudar outras pessoas a chegar aonde você chegou. Na verdade, mente e coração doente certamente serão fatais para a vida próspera que Deus preparou para que você possa desfrutar. Sendo assim, nessa manhã, meus amados, eu quero trabalhar com você algumas questões importantes, que elas estarão ligadas à questão da proteção da nossa mente e da proteção do nosso coração. Como proteger essas áreas de nossa vida que nos possibilitam desfrutar de uma vida bem-sucedida? Nós vamos trabalhar esse sermão, esse bate-papo, desenvolvendo 2 perguntas chaves. A primeira pergunta vai ser a seguinte: como proteger sua mente para que ela não o impeça de ter uma vida bem-sucedida? Vamos ler juntos? Como proteger sua mente ok? Amém? Nós vamos tentar encontrar então a primeira resposta. E a segunda pergunta que eu quero trabalhar com você nessa manhã está ligada ao coração. Como proteger seu coração para que ele não lhe atrapalhe de ter uma vida bem-sucedida? Muitas das vezes, a nossa mente e o nosso coração, eles podem se tornar os nossos maiores inimigos de viver a vida abundante que Deus preparou para nós. Então, respondendo a primeira pergunta, como proteger sua mente para que ela não o impeça de ter uma vida bem-sucedida? Primeira coisa, fuja dos pensamentos destrutivos. Primeira coisa que você precisa fugir é dos pensamentos destrutivos. A maioria de nós que estamos aqui nessa manhã não temos apenas pensamentos saudáveis. A maioria de nós que estamos aqui nessa manhã também temos que lutar e guerrear contra pensamentos destrutivos que frequentemente procuram nos afastar de ter a mente de Cristo Jesus. O apóstolo Jesus, dizendo em Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Jesus está dizendo que do interior do nosso coração é que brotam esse tipo de pensamento. Jesus está dizendo aqui para nós sobre pensamentos destrutivos, pensamentos destruidores, pensamentos negativos, pensamentos ruins, que nos afastam de viver uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de alguém de fato bem-sucedido. Quando eu, querido, permito que pensamentos destrutivos povoem a minha mente, eu estou vivendo uma mentalidade de miséria.
Eu estou vivendo uma mentalidade de pobreza e não de riqueza, porque quando a minha mente é totalmente consagrada a Cristo Jesus, eu começo a passar a pensar como Cristo pensa. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua maneira de pensar, você precisa fugir dos pensamentos destrutivos. Segundo esse verso, o pecado ele começa no coração e na mente. E permitir que nossa mente acolha pensamentos destrutivos nos levará a uma vida de mal-sucedido. Até que os seus pensamentos estejam sob o controle de Deus, você não experimentará a vida bem-sucedida que Cristo ele tem para você. Não é à toa, meus amados, que o inimigo ataca nossas mentes com pensamentos destrutivos, porque ele sabe que se ele puder desenvolver fortalezas em nossas mentes, em nossos pensamentos, ele facilmente nos levará a viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de miséria, uma vida de pobreza. Jamais alcançaremos a vida bem-sucedida que Jesus ele tem para nós. Por isso, o meu apelo aqui nessa manhã é para que você cuide ou tenha cuidado com aquilo que você permite entrar na sua mente. Não contamine a sua mente, os seus pensamentos com coisas destrutivas. Antes, siga o conselho que o apóstolo Paulo ele deixa para nós. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que pessoas bem-sucedidas substituem os pensamentos destrutivos pelos pensamentos saudáveis, pelos pensamentos que trazem honra, pelos pensamentos que edificam a nossa vida. Paulo diz que pessoas bem-sucedidas pensam em coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e de boa fama, coisas que trazem edificação e saúde emocional para a nossa vida. Talvez, querido, você seja uma pessoa emocionalmente desequilibrada. É exatamente por causa daquilo que você pensa, aquilo que você permite povoar na sua mente, pensamentos destrutivos, que ao invés de estarem trazendo vida para você, tem trazido amargura, tristeza, tem endurecido ainda mais o seu coração. Então, como disse Bill Johnson, recuse-se a aceitar em sua mente um único pensamento sobre a sua vida que Deus não tenha para você. Então não aceite nenhum tipo de pensamento que Deus não tenha para a sua vida. Pare de aceitar qualquer coisa que dizem a respeito de você. Pare de colocar na sua mente aquilo que de fato você não é, aquilo que disseram que você é. Então rejeite tudo aquilo que não edifica na sua vida, na sua mente. E passe a desfrutar e a receber tudo aquilo que Deus disse que você é e que você será. Mude a sua forma de pensar. Porque pessoas bem-sucedidas não alimentam sua mente com pensamentos que Deus não tem para a vida delas. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, que a gente também precisa fazer, como proteger sua mente, para que ela não impeça de ter uma vida bem-sucedida, livre-se da amargura. A amargura causa doença em nós. Quantas pessoas vivem doentes por causa da amargura? Quantas pessoas amarguradas entre nós? Quantas pessoas alimentando na mente a falta de perdão? Quantas pessoas carregando na sua mente, no seu coração, as feridas que lhes abriram?
Quantas pessoas machucadas, vivendo uma vida infeliz, exatamente porque guardam no seu coração a amargura, a dor. O apóstolo Paulo diz assim: livrem-se de toda amargura. Há uma frase que diz que a amargura nunca vai nos levar a uma vida bem-sucedida, ao contrário, vai nos aprisionar a uma vida doentia e infeliz. Quantas pessoas amarguradas que você conhece que têm uma vida bem-sucedida? Elas podem até, meu irmão, tentar transparecer que tem uma vida bem-sucedida, mas lá no fundo da sua alma não tem como você dizer e fantasiar que está tudo bem. Porque a amargura é uma coisa que começa dentro, cria raízes profundas dentro de nós, e isso depois, meu irmão, se revela claramente no nosso corpo físico. É impossível você olhar para alguém e dizer assim: essa pessoa está amargurada. Você conhece logo. Eu bato o olho assim, olho para o rosto, olho para o comportamento, olho para o jeito de ser, olho para a fala da pessoa e percebo: essa pessoa está amargurada. A gente conhece, não tem como esconder a amargura. A raiz, ela vai crescendo aos poucos, e daqui a pouquinho isso está sendo jogado para fora. Por isso você precisa se libertar de toda amargura, porque a amargura está te adoecendo. A amargura está levando você a viver uma vida de muita tristeza, e não a vida que Deus tem para você. Não existe nenhuma possibilidade de viver uma vida bem-sucedida com uma mente e um coração preso à amargura. Por isso, queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, desista de viver alimentando a sua amargura. Escolha viver a vida abundante que Deus ele preparou para você. Não deixe que a amargura ela crie raízes em sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha sido traído, caluniado, alguém tenha sido promovido passando por cima de você. Talvez um bom amigo lhe decepcionou e você tenha até razão para estar magoado. No entanto, para o bem da sua saúde emocional, esqueça aquilo que lhe fizeram e dê um passo na direção da sua cura emocional. Siga exatamente o que o escritor aos Hebreus ele disse: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Você consegue ver a raiz crescendo da árvore? Você consegue ver? Por que você não vê? Porque ela está debaixo do solo, ela está escondida. E ali ela vai crescendo, ali ela vai criando raízes. E queridos, essa questão da raiz tem muito a ver com o gosto do fruto. Se a raiz for uma raiz doente, ela vai dar frutos amargos. Assim, queridos, é a nossa vida. Se a gente não cuidar da nossa mente, alimentar sempre na nossa mente a amargura que a gente está vivendo, essa raiz vai crescer dentro do solo interior do nosso coração e da nossa vida. E a gente não vai ver ela crescer, a gente não vai ver ela se aprofundar. E quando a gente se der, prestar atenção: caramba, eu estou tão amargurado, preciso de ajuda. Irmãos, quando alguém senta para ser tratado, a gente percebe a profundidade daquela raiz de amargura no solo do coração da pessoa. Como dá trabalho para tirar essas raízes? Como? Eu tenho trabalhado com gente que, pela misericórdia e graça de Deus, Deus tem me dado a graça de ver pessoas tomando a decisão de arrancar do fundo do solo do seu coração as amarguras, as raízes profundas que as têm feito viver uma vida infeliz. Então, querido, se você quer viver uma vida bem-sucedida, decida hoje ser uma pessoa bem-sucedida em suas emoções.
Livre-se o quanto antes desse lixo mental que é a amargura e desfrute a vida que Deus lhe deu. Seja livre, seja bem-sucedido com uma mente e um coração cheio de saúde. Mas isso depende mais de você do que de Deus. Deus quer lhe dar a vida abundante, mas você quer ficar amarrado na amargura? Deus quer dar uma vida próspera, você quer ficar guardando ressentimento, dor e mágoa? Irmão, peça ajuda. Se você não está conseguindo vencer as amarguras do seu coração, que tem te tornado uma pessoa azeda, uma pessoa doente, em nome de Jesus, peça ajuda. Peça ajuda de alguém que possa lhe ajudar a cortar todas as raízes que já estão profundas no seu coração. Quem vive com pendências em relacionamento tem uma probabilidade muito grande de viver uma vida fracassada. Terceira coisa, como proteger sua mente para que ela não o impeça de ter uma vida bem-sucedida? Liberte-se dos pecados que o escravizam. Muita gente aqui tem pecadinho de estimação, que todo dia dá comida para ele. Tem gente aqui escravizada pelo pecado e quer ter vida bem-sucedida. Tem gente que alimenta o pecado diariamente, está engordando esse pecado na mente e no coração. Ei, livre-se desse pecado. Pare de cometer os mesmos erros. Pare de andar algemado na sua vida. Trabalhe isso no seu coração e na sua vida, para que você tenha saúde. Todo dia está brincando com o pecado. Vem cá, vem cá. Ah, que coisa gostosa, que prazer me dá. Toma vergonha na cara. Liberte-se disso, desse mau hábito que tem te escravizado e que tem impedido você de ser tudo aquilo que Deus planejou para que você seja. A palavra de Deus nos diz, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. Uma coisa, irmãos, é você pecar por acidente, se arrepender desse pecado e receber a graça e o amor de Deus na sua vida. Outra coisa é você repetir os mesmos pecados na sua vida. Ah, pastor, mas só acontece de 6 em 6 meses comigo. Você está repetindo, irmão, você está preso nisso ainda aí. Você precisa de libertação, você precisa de cura. Porque para desfrutar de uma vida bem-sucedida, você vai precisar romper com o pecado que te escraviza. Aquele pecado que nos escraviza, controla, domina e dita as nossas atitudes, eles precisam ser eliminados, arrancados, extirpados da nossa vida. Já dizia Mike Murdock certa vez, aquilo que você não domina lá na frente, vai escravizá-lo e destruir a sua vida. Tem muita gente sendo escravizada, dominado por pecados repetitivos na sua vida. Tem muita gente sendo destruída. Tem muita gente vivendo como um fracassado, ainda que tenha aparência de bem-sucedido. Por quê? Porque tem alimentado na sua mente e permitido que Satanás crie fortalezas mentais e tenha aprisionado você. Por isso, antes que o pecado destrua a vida bem-sucedida que Jesus tem para você, destrua-o primeiro. Pastor, como é que eu posso? Irmão, faça isso através da confissão. Faça isso através do arrependimento. A gente precisa saber que arrependimento é mudança de quê? De mente. É metanoia, não é isso? Metanoia, mudança de mente. O arrependimento não me permite passar pelo mesmo quarto escuro quando eu me arrependo. Vamos supor que o meu pecado é essa caixa preta. Enquanto eu não confesso, enquanto eu não me arrependo,
todos os dias a minha mente está concentrada na caixa preta. Mas quando eu decido me arrepender, a minha rota, ela muda. Se eu tiver que ir para lá, com certeza, com o coração arrependido, eu vou passar pelo outro lado. Eu não vou ver a mesma coisa que me prendia naquele lugar. A gente precisa, querido, se arrepender de verdade. A gente precisa confessar os nossos pecados de verdade. A gente precisa se abrir para Deus, render a nossa vida, entregar a nossa vida, renunciar os nossos pecados de verdade, para que aquilo que nos escraviza não venha mais escravizar a nossa vida. 3 coisas que você precisa hoje, nessa manhã, trabalhar na sua mente. Primeiro, fuja dos pensamentos destrutivos. Se você tiver pensamentos destrutivos, fuja disso. Segunda coisa, livre-se da amargura. Terceira coisa, se liberte dos pecados que te escravizam. Porque se você tiver uma mente doente, você não vai conseguir viver a vida bem-sucedida que Deus Ele tem para você. Eu estou dizendo isso porque eu sei, eu conheço minhas ovelhas. Eu conheço os problemas que você passa. Conheço os problemas que os maridos passam dentro de casa, com pecados, com pendências mal resolvidas. Conheço. Estou dizendo coisas aqui que eu não conheço. Eu sei qual é o tipo de pecado que tem influenciado negativamente a vida da igreja. Mas isso, queridos, a gente precisa estar disposto a trabalhar primeiro no nosso coração para que Jesus nos liberte. Então começa a trabalhar sua mente hoje. Começa a deixar de ter uma mente doente para uma mente mais saudável. Depois de observar essas realidades que precisam ser trabalhadas na nossa mente, agora nós vamos analisar as questões que envolvem o nosso coração. Porque quando vivemos somente para nós mesmos, facilmente nosso coração se entristece, se decepciona, se fecha. Por isso, precisamos manter o nosso coração bem disposto e alegre. Se você tem andado triste, deprimido, cabisbaixo, abra seu coração, pois você foi feito para abençoar, para contagiar os outros com um coração saudável, alegre e feliz. Entenda que existe um grande coração dentro de você, dado por Deus, para amar e abençoar as pessoas. Somente assim vamos viver uma vida de satisfação plena naquele que nos criou. Então, queridos, nós vamos agora responder a segunda pergunta. Primeiro, a gente viu como é que a gente pode proteger a nossa mente para que ela não nos impeça de sermos uma pessoa bem-sucedida. Agora nós vamos ver como proteger o seu coração para que ele não lhe atrapalhe de ter uma vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, dê sempre atenção ao que Deus lhe diz. Deus sempre fala ao nosso coração. A gente precisa dar atenção a tudo aquilo que Deus diz para nós. E aquilo que Deus prioritariamente diz para nós está na sua palavra. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus por boca de profeta. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus correndo atrás de supostas revelações. Mas a melhor forma, a forma mais segura da gente ouvir Deus falar ao nosso coração está na Bíblia. E se você não tem contato com a Bíblia, você não ouve a voz de Deus e o seu coração, então, não é um coração saudável. Para ter um coração saudável e uma vida bem-sucedida, a gente precisa ter contato diário com a palavra. A gente precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, e Ele fala por intermédio da sua palavra. De fato, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos tornar pessoas bem-sucedidas à medida em que nós a obedecemos. Veja a orientação bíblica de Deus a Josué.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, preste atenção, a condição de Deus para Josué era essa: Josué, você tem que meditar nas palavras desse livro da lei, você tem que não deixar de falar dessas palavras, porque só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Amém? Então, queridos, não deixe de se alimentar da palavra, de ouvir Deus através da palavra. Quando damos ouvidos à voz de Deus e obedecemos a Ele, temos uma grande possibilidade de desfrutar de uma vida bem-sucedida. A Bíblia diz para nós que esses princípios que nos tornam pessoas bem-sucedidas, elas precisam estar guardadas em nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 20 a 21, a Bíblia diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Guardar no fundo do coração aquilo que Deus nos ensina é uma forma de viver com o coração protegido, porque quanto mais de Deus, da palavra de Deus, eu e você tivermos no nosso coração, menos do mundo nós teremos, menos possibilidade de ter o nosso coração alcançado pelas enfermidades dessa vida. Então, por isso que nós precisamos encher o nosso coração com a palavra dele. Às vezes, meus amados, o que adoece o nosso coração é o fato de perdermos de vista os ensinamentos de Deus para as várias áreas da nossa vida. Diariamente nós somos bombardeados por questões que tentam adoecer o nosso coração. Por isso que nós precisamos vigiar e proteger muito bem o nosso coração dos ataques externos. O que nos ataca? O que ataca o nosso coração? Entenda que a proteção do nosso coração, ela está diretamente associada com as coisas que nós priorizamos em nosso dia a dia. Se nós permitirmos que o nosso coração seja o tempo todo bombardeado por coisas ruins, através da televisão, através das redes sociais, através de coisas que nós ouvimos e trazemos para dentro do nosso coração, sua proteção estará totalmente comprometida e a nossa vida estará inteiramente adoecida. Por que tem gente adoecida, com o coração adoecido no nosso meio? Porque se deixa influenciar pelas coisas ruins que acontecem externamente. Porque alimenta aquilo que vê. Porque dá ibope para coisas que, ao invés de estar edificando a sua vida, está destruindo a sua vida. Então, nosso coração precisa de proteção, precisa ser guardado. E uma das formas de guardar o nosso coração é guardá-lo na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para nos dizer em sua palavra, porque isso traz proteção ao nosso coração e a possibilidade de desfrutarmos de uma vida bem-sucedida. Então dê ouvidos àquilo que Deus tem dito para você. Você todos os dias tem ouvido a voz de Deus. Todos os dias você tem contato com a palavra de Deus, seja ela falada, seja ela escrita. Você precisa dar mais ouvidos ao que Deus tem a lhe dizer e pegar aquilo que Deus está lhe dizendo e guardar no seu coração, para que você não tenha um coração adoecido. Uma outra verdade: como proteger seu coração para que ele não lhe atrapalhe de ter uma vida bem-sucedida? Segundo, reconheça que o seu coração é enganoso. A Bíblia diz aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece as motivações do seu coração? Nenhum de nós conhecemos. É por isso que a gente vive nesse alto e baixo emocional, porque a gente não conhece o nosso coração. O nosso coração nos engana constantemente. Nem tudo que você sente no coração é a vontade de Deus para a sua vida.
Por isso, meu amado, não decida apenas por intuição. Todas as decisões que você precisa tomar na sua vida, seja em que área for, você não pode seguir a voz do seu coração, porque o seu coração é enganoso. O seu coração pode levá-lo a viver uma vida totalmente distante do propósito, do plano de Deus. Nem tudo aquilo que você sente no seu coração é bom para a sua vida. Por isso, não despreze o fato de que o seu coração é um coração enganoso. Procure discernir quais os propósitos estão alinhados com os planos de Deus para que você alcance uma vida bem-sucedida. Quantos de nós que estamos aqui nessa manhã estamos sofrendo consequência de decisões que tomamos lá atrás, porque nós sentimos no nosso coração que seria uma coisa boa para nós, e hoje chegamos à conclusão de que estamos enganados? Que a gente não protegeu o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Ele nos levou por caminhos errados. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Não é o que o meu coração quer, mas é o que o coração de Deus quer para a minha vida, que deve prevalecer em todas as decisões que eu tiver que tomar. Tem muita gente doente emocionalmente porque tomou decisões erradas. Ter a consciência de que o nosso coração é enganoso é um tipo de proteção para a nossa vida. Há muitas pessoas adoecidas emocionalmente porque confiaram demais em seu coração, sem discernir a vontade do coração de Deus para a vida delas. E por confiar demais no coração, seus sentimentos, desejos e vontades, muitos hoje se casaram errado. Muitos se envolveram com relacionamentos destrutivos. Outros fecharam negócios que trouxeram apenas frustração e fracasso, porque ao invés de ouvir o coração de Deus, ouviram o seu próprio coração. E hoje estão pagando caro por um casamento fracassado. E hoje estão pagando caro por uma empresa que abriu e a empresa não deu certo. E estão tendo que pagar dívidas até hoje. Querido, não siga a voz do seu coração, siga a voz do coração de Deus, porque você vai acertar todas quando você discernir o que Deus quer para você. Então, em vez de sair tomando decisão por intuição, dedique um tempo mais com Deus. O ser enganoso, o coração, uma das coisas mais importantes que devemos aprender nessa vida, refere-se exatamente a guardar esse coração. Aonde é que você tem guardado o seu coração? Tem muita gente que tem guardado o coração em coisas perecíveis, em bens materiais, em sucessos profissionais. Tem muita gente guardando o coração em coisas passageiras. Guarde o seu coração em Deus e você será uma pessoa bem-sucedida. Sobre tudo que se deve guardar, diz a palavra, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quer ser bem-sucedido? Guarde o seu coração em Deus. Em último lugar, como proteger seu coração para que ele não lhe atrapalhe de ter uma vida bem-sucedida? Encha seu coração de bons conselhos. Busque conselhos de pessoas que andam com Deus antes de decidir qualquer coisa importante na sua vida. Meus amados, o princípio do sucesso é não seguir conselhos de quem não teme o Senhor. Para isso, para esse tipo de pessoas, a Bíblia nos orienta a andar distante delas. A Bíblia diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Preste atenção, você não pode seguir conselhos dos ímpios, porque os ímpios não têm conselhos de Deus para a sua vida.
Você não pode buscar conselhos naqueles que são pecadores, que estão profundamente mergulhados no pecado. Você não pode, segundo esse verso bíblico, se assentar na roda daqueles que zombam de Deus e pedir um conselho de Deus para eles, porque eles não têm conselho para lhe dar. Porque o que eles podem fazer por você é apenas adoecer ainda mais o seu coração. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, então eu vou procurar irmãos da igreja para pedir conselhos? Tenha muito cuidado em procurar irmãos da igreja para pedir conselhos. Nem todos que se dizem cristãos têm uma vida de cristãos. Nem todos que carregam a Bíblia debaixo do braço e vêm para uma celebração de manhã são confiáveis. Comece toda a sua escolha com Deus, porque não existe ninguém melhor do que Deus para te dar um bom conselho. Mas no corpo de Cristo, a igreja, tem gente séria. Tem homens e mulheres de Deus que são excelentes conselheiros. Existem homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar também, que estão prontos para ouvir você e cuidar do seu coração. O teólogo A.W. Tozer, ele disse uma frase que sempre me marcou: nunca ouça um homem que nunca ouviu a Deus. Nunca ouça gente que nunca teve uma experiência de relacionamento com Deus. Ouça homens e mulheres de Deus. Ouça homens e mulheres que se relacionaram com Deus. Ouça homens e mulheres que andam de fato e de verdade com Deus e têm relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que ouçam a Deus e tenham algo da parte de Deus para compartilhar com a gente. Porque todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço sempre se cercaram de bons conselheiros. Elas não deixaram o coração adoecer porque elas partilharam, porque elas se abriram para alguém, porque elas começaram a colocar para fora aquilo que machucava a vida delas, e à medida que elas iam desabafando, Deus ia tratando o coração e da vida de cada uma delas. Precisamos desses conselheiros para compartilhar aquilo que vai no nosso coração. Em contrapartida, a maioria de nossos fracassos é porque não paramos para buscar os conselhos de pessoas de Deus. A Bíblia diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, queridos, buscar bons conselheiros é um passo fundamental para se adquirir uma vida bem-sucedida. Fica de pé. Como está a sua mente e o seu coração nessa manhã? É possível que hoje você precise confrontar sua mente e o seu coração para tomar uma decisão e mudar a sua vida. Você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida com mente e com coração saudável. Isso só depende da gente. Saúde emocional depende muito da gente, daquilo que nós vamos receber na mente e alimentar no coração. Eu quero encerrar essa série perguntando: em que consiste a riqueza de um homem? Qual é um bem mais precioso que esse homem possui? Dinheiro? Bens materiais? Terminamos essa breve série de mensagens onde vimos 5 áreas em que uma pessoa de fato revela ser
bem-sucedido. A riqueza de um homem consiste em seus relacionamentos. Se você não tem bons relacionamentos, você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa que ainda não é bem-sucedida. A riqueza de um homem não é o seu dinheiro, o seu carro, sua profissão bem-sucedida. A riqueza de um homem, querido, é a sua espiritualidade saudável. Se você é um religioso, você ainda precisa trocar a religião pelo relacionamento paterno com Deus. Nós vimos que a maior riqueza de um homem é a família. E se você não é bem sucedido na sua família, você ainda não é uma pessoa que tenha uma vida abundante. A maior riqueza de um homem, sim, é ele ter uma boa profissão, uma excelente carreira profissional, ele saber administrar muito bem os seus recursos. Se você tem falhado nessa área, se você não tem se preocupado com a sua carreira, aqueles que são mais jovens devem sim se preocupar em ser bem-sucedido na sua carreira profissional. E a gente viu aqui, queridos, que a riqueza de um homem está na sua mente e no seu coração. Então, queridos, relacionamentos, espiritualidade, família, carreira e recursos, mente e coração. Se você conseguir manter o equilíbrio nessas áreas, você será a pessoa mais rica, mais próspera e mais bem-sucedida desse mundo. Como nós ouvimos na primeira mensagem, o que de fato significa ser bem-sucedido na vida? A resposta popular para o mundo é ter dinheiro. Você pergunta a qualquer pessoa no mundo como é o perfil de uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que possui dinheiro. Entretanto, só dinheiro é muito pouco. Porque, amados, existem pessoas que são ricas e tão ricas que a única coisa que possui é dinheiro. Ter dinheiro é ser rico, mas não significa ser próspero e nem bem-sucedido. Traficante tem dinheiro, sim ou não? Eles são bem-sucedidos, sim ou não? Claro que não. Porque ser próspero e bem-sucedido, preste atenção, é ter a vida satisfeita e plena, é com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, com os nossos recursos e carreira e com a nossa família. Eu quero orar com você nessa manhã para a gente encerrar essa celebração. Queria orar pela sua vida e queria orar por essas 5 áreas. Quero pedir a Deus aqui nessa manhã que você seja bem sucedido nessas 5 áreas da sua vida, que você tenha excelentes relacionamentos, uma excelente espiritualidade, uma excelente família, que você tenha uma excelente carreira profissional, que você tenha dinheiro, que você tenha uma mente e um coração saudável, para que a sua vida seja reconhecida como uma vida bem sucedida nesse tempo. Agora isso é só para quem quer. Quem quer ser bem sucedido, deixa o seu lugar e vem aqui à frente, que eu vou orar por essas 5 áreas e vou profetizar sobre a sua vida.